Que a paz e a graça do nosso bom Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma grande alegria para nós de estar aqui na casa do Senhor, para poder louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai continuar fazendo em nossa vida. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: como dar um bom testemunho de cristão. Você que está com a sua Bíblia contigo, abre a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 até 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 até 12. Diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Até aqui. Do texto que nós acabamos de ler, é isso que Pedro estava fazendo. Pedro escreveu essa carta para incentivar os cristãos que enfrentam sofrimento, que enfrentam tempo difícil, para lembrar-lhes que tem motivo para se alegrar em Jesus Cristo. Tem motivo para se alegrar em Jesus Cristo. E os motiva a viver de modo que reflita a santidade de Deus. Pedro estava incentivando o povo. Nós temos o motivo para se alegrar em Jesus Cristo. Quando nós lembramos tudo que Jesus fez por nós, para nos santificar diante de Deus, isso é um grande motivo. É por isso que devemos viver de maneira digna da santidade ao dar um bom testemunho de Cristo. Ao olhar esse texto, eu aprendi 3 atitudes como dar um bom testemunho de crente. O primeiro é o seguinte: viver de acordo com a sua identidade espiritual. Olha comigo no versículo 11 o que diz: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro identifica o seu público como peregrino nessa terra. Ele estava dizendo para eles que o seu lar não está nessa terra, mas o lar de você está lá no céu. O lar de vocês não está na terra, não vive como se fosse pessoa dessa terra, sem esperança. Mas nós precisamos olhar para cima, porque o nosso lar está lá em cima. A palavra estrangeiro que usa nesse texto é como uma pessoa que sai da sua terra para morar no outro país e habita lá. É a mesma coisa, eu sou exemplo. Eu sou exemplo disso. Eu sou haitiano. Eu deixei meu país, eu venho aqui no Brasil, mas eu não sou brasileiro. Eu sou haitiano. Mas o meu país está lá no Haiti, mas eu estou vivendo aqui no Brasil. É isso que Pedro estava dizendo. Então, mesmo se que você está vivendo nessa terra, o nosso lar, o lar de vocês não está nessa terra, mas o nosso lar está lá no céu. É por isso, como cristãos, nós precisamos sempre olhar para cima. Nós precisamos sempre olhar para Cristo. O escritor do Hebreus lembra os crentes, diz assim: por aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Filipenses 3:20 vai dizer, Paulo vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se a nossa pátria está no céu, nós precisamos viver de acordo com a nossa pátria. Nós precisamos viver
de acordo com a nossa pátria. Como um embaixador num país faz a vontade do país que mandou, então nós, como um embaixador de Jesus nessa terra, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Carter Lidenberg vai dizer no seu livro da Reforma na Europa que é muito difícil, se não impossível, funcionar na sociedade se não sabemos quem somos e como chegamos aonde estamos. Sem nosso passado, não temos presente nem futuro. É como se fosse uma pessoa que faz Alzheimer. Essa pessoa não lembra do passado. É difícil para essa pessoa viver o presente. É mais difícil agora de viver o futuro. É por isso, se nós ignoramos o nosso passado, quem éramos antes, o que Jesus Cristo fez na cruz por nós, então o nosso presente é em vão e o nosso futuro vai acabar no inferno. É por isso que nós devemos olhar quem éramos, o que Jesus Cristo fez por nós, para saber o que nós estamos fazendo aqui hoje e como nós devemos viver a vida cristã. Não adianta dizer que a minha mãe, meu pai é cristã, eu tenho 20, 50, 60 anos, eu frequentei a igreja, eu fiz tudo, eu louvei a Senhor, se tu nunca assumiu o compromisso com Jesus Cristo. Nós precisamos assumir um compromisso com Jesus Cristo, porque isso é mais importante do que tudo, do que louvar a Deus, do que vir no culto, do que fazer qualquer coisa. A primeira coisa que nós precisamos fazer é assumir um compromisso com Jesus. Esse compromisso é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Mas como nós devemos fazer para viver de acordo com a nossa identidade em Cristo? Para viver de acordo com a nossa identidade em Cristo, precisamos conhecer a Jesus Cristo. É impossível entender a sua identidade em Cristo sem conhecer a Jesus Cristo. É difícil de entender isso. É por isso, então é primordial que você, em primeiro lugar, conhece a história do seu Salvador. Medite a sua Bíblia, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra viva. Então Deus fala, porque Deus quer nos falar todos os dias. Porque Deus tem uma coisa nova para nós todos os dias. É por isso é muito importante de ler a Bíblia, de dedicar com a leitura da Bíblia todos os dias em nossas vidas. Porque Deus sabe com quem que tu vai encontrar na rua, com quem que tu vai falar, tudo o que vai acontecer. Ele quer dar uma palavra de reconforto, uma palavra para uma pessoa. Mas às vezes nós não prestamos atenção, nós deixamos a Bíblia de lado e nós saímos com o nosso conhecimento para poder viver o dia a dia. Mas Deus sempre quer nos falar. É por isso, para conhecer a Jesus Cristo, a nossa identidade em Cristo, para saber o que nós devemos fazer, nós precisamos conhecer a história do seu Salvador e medite a palavra de Deus. E nós precisamos, em segundo lugar, assumir, como eu acabei de dizer, um compromisso com Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Às vezes tem pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, mas não quer aceitar Jesus Cristo como Senhor. Não quer que Jesus manda na vida dela. Mas se você aceita Senhor como Salvador, então nós precisamos aceitar Jesus Cristo, o mesmo Jesus, com o nosso Senhor. A sua identidade determine, meus irmãos, quem você é, o que envolve muitos aspectos em nossa vida, como a forma de agir e o gosto pessoal. É muito importante de conhecer a nossa identidade em Jesus Cristo. Então, ter a certeza dela, a nossa identidade em Cristo, é fundamental para não perder o foco durante a caminhada. É por isso que nós precisamos conhecer a nossa identidade.
em Cristo, para não perder foco na caminhada. A sua identidade, nós precisamos saber disso. A pergunta que eu te faço nesta noite: você reconhece a sua identidade? Ou melhor, você reconhece a sua identidade em Jesus Cristo? Isso é uma pergunta difícil às vezes de responder, mas é muito importante de saber a nossa identidade em Jesus Cristo. Como dar um bom testemunho de cristão? 3 atitudes de dar um bom testemunho de cristão. Em primeiro lugar, é viver de acordo com a nossa identidade espiritual. E em segundo lugar, afasta-se do pecado. Olha comigo o versículo 11b, o que diz. 11b. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro disse que deve ser abster-se do pecado. Abster-se significa refrear-se, distanciar-se ou separar-se. Devemos negar voluntariamente a si mesmo. Jesus vai dizer: se uma pessoa quer me seguir, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, essa pessoa tem que amar a Jesus mais do que a sua mãe, seu pai, sua filha, seu filho, qualquer coisa. Essa pessoa deve amar Jesus em cima da sua própria vida. E ele continua, ele disse: essa pessoa precisa carregar a sua cruz e seguir a ele. E em terceiro lugar, essa pessoa precisa negar a si mesmo. A si mesmo. A instrução não é apenas de abster-se do pecado, afasta-se do pecado, não é só apenas minimiza, mas elimina a influência dos seus desejos. Nós precisamos eliminar a influência do desejo do pecado. Segundo Coríntios 5:17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meus irmãos, vive a palavra de Deus todos os dias em nossa vida. Assume esse compromisso com Ele para viver a vida de Cristo todos os dias. Nós somos uma nova criatura e nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos uma nova criatura. Efésios 4:22-24 vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Meus irmãos, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não deve ser o nosso mestre. O pecado não deve dizer para nós o que nós temos que fazer todos os dias. O pecado já venceu na cruz. Jesus já venceu o pecado na cruz. Jesus nos deu o Espírito Santo para lidar com a influência do pecado. Então não deixa a influência do pecado te colocar para baixo, mas sempre olha para Jesus Cristo, sempre pediu ajuda para Jesus Cristo na caminhada e Jesus vai te guiar. Eu sei, às vezes parece difícil. No mundo, a gente está vivendo num mundo pós-moderno, dominado pela sensualidade, imoralidade e relativismo moral. Mas eu quero dizer para você, se você foi salvo por Cristo, abster-se do pecado. Jesus subiu na cruz por causa do pecado. Se isso não foi uma coisa muito importante, Jesus não ia morrer. Por que ele ia morrer na cruz? Aí ia dizer, então o céu é para vocês. Não, porque o pecado é uma coisa ruim diante de Deus. É por isso que o Pai enviou seu único filho para morrer em nosso lugar.
Paul Washer vai dizer, se uma pessoa diz que ela foi salvo por Jesus Cristo, e essa pessoa continua a pecar da mesma maneira, a pergunta que ele faz com essa pessoa, do que Jesus Cristo te salvou mesmo? Se você disse que Jesus te salvou e continua a viver da mesma maneira, a pergunta que eu te faço, do que Jesus te salvou mesmo? Do que Jesus te salvou mesmo? Meus irmãos, para poder afastar do pecado, devemos ceder a liderança ao Espírito Santo, porque nessa caminhada, nesse caso, só o Espírito Santo pode nos ajudar. O nosso conhecimento, o nosso método nunca não vai nos ajudar. Pode ajudar um dia, 2 dias, mas nós vamos cair de novo. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, lembra quem somos, então pediu ajuda para Deus, Deus sempre vai nos ajudar. Como dar um bom testemunho de cristão? 3 atitudes de dar um bom testemunho de crente. Em primeiro lugar, viver de acordo com a sua identidade espiritual. Segundo, afasta-se do pecado. E em terceiro lugar, pratica as boas obras. Olha comigo o versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de intervenção dele. Quando Pedro deu essa instrução, os cristãos estavam sendo acusados de transgressão. O povo, os pagãos, estava acusando eles de transgressão. O pagão estava dizendo que ele estava fazendo coisa que não é normal, que é contra o rei. Mas Pedro encorajou os leitores a viver, a praticar as boas ações entre os incrédulos, entre os pagãos, a fim de evangelizar de uma forma eficaz. Nós precisamos viver de uma maneira que dá um bom testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos viver de uma maneira que leva uma pessoa, quando essa pessoa olha para a sua vida, então essa pessoa possa enxergar Jesus Cristo, porque a nossa vida é um livro aberto aonde que os pagãos podem enxergar Jesus Cristo, porque Jesus vai dizer, somos a luz do mundo. Então os pagãos precisam enxergar essa luz dentro de nós como cristãos. Vida interior transformadas dos cristãos deve ser visível para o mundo exterior. Pedro assim ordenou seus líderes para manter a sua conduta diária em um nível elevado. Então, nós precisamos manter a nossa conduta diária durante de todo o mundo. Não é só dentro da igreja, não é quando uma pessoa está vendo você, mas em todos os momentos. Mas porque Jesus está vendo de todas as coisas. Eu me lembro, o último trabalho que eu saí, no Tribunal da Justiça, perto da Praia de Belas. Quando eu cheguei nesse trabalho, eu falei bem assim, eu vou viver minha vida de um jeito, eu vou largar a questão da igreja, como todo mundo está vivendo, eu quero ser assim. E eu comecei a viver, tem um rapaz que eu saí com ele para beber cerveja, para conversar com ele, para conversar um pouquinho, até ele me convidou para fumar, eu falei, não, eu não vou fumar, eu posso beber contigo, mas fumar não. Eu sempre saí com ele, mas depois que Jesus começou a falar com o meu coração, o seu caminho, tu está andando num caminho que não é certo. Então eu fiquei chocado. E eu estava na mesa conversando com o cara, estava almoçando, e o cara estava fazendo uma coisa errada dentro da empresa, eu falei com o cara, não é assim, porque a Bíblia diz isso. O cara olhou para mim e disse, tu está me pregando? Tu não tem direito de fazer isso, somos iguais. Eu fiquei com vergonha.
E desse dia eu falei, eu pedi perdão a Deus, eu comecei a buscar Deus. Desde quando eu comecei a buscar Deus, e através de mim, Deus salvou um funcionário dentro dessa empresa. Eu comecei a pregar o evangelho, não tinha vergonha de falar para todo mundo que eu sou cristão. Eu falei sim, me arrepende, eu comecei a dar bom testemunho, eu comecei a fazer boas obras dentro dessa empresa. Até o chefe, quando faz a reunião com as pessoas dentro da empresa, ela disse para as pessoas, olha como está vivendo o Pierre, olha para ele e vive da mesma maneira. Eu fiquei feliz e todo mundo começou a me olhar. Quando eu comecei a tomar posição por Deus, todo mundo começou a me olhar, a dizer, meus parabéns, porque o chefe está falando bem de ti. A chefe diz, a única pessoa que não deu problema dentro aqui, somente você. Eu fiquei muito, muito feliz por isso, porque através de mim, Deus alcançou uma pessoa. Através de mim, Deus usou a chefe para falar com o pessoal de lá, para dizer, segue o exemplo dele. Segue o exemplo dele. O versículo 12 ensina como nos comportar entre os gentios e como ser pessoas morais em situações reais. Tais pessoas são honestas aos olhos de Deus, porque é esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Precisamos glorificar e testificar a Deus em nossa vida real. Seja um modelo aonde que tu passa, aonde que tu trabalha, na sua vizinhança, na sua rua. Seja um exemplo. Não é somente dentro da igreja, lá fora. Seja um exemplo. Então, nossa vida precisa mostrar a Jesus Cristo. Nós precisamos brilhar de um modo que o mundo pode ver a luz. Meus irmãos, nosso comportamento sempre deve refletir a glória do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Somos a luz do mundo, nunca esqueça isso. Somos a luz do mundo e o sal do mundo também. Se nós perdemos o sabor, vamos ser pisados por ser humano de fora. O ser humano fora vai apontar o dedo. É isso que estava passando com essas pessoas lá quando Pedro escreveu. Então o mundo gentil estava apontando o dedo. Pedro vai dizer, vive de uma maneira digna da glória de Deus. Quando eles procuram uma coisa para acusar vocês, eles não vão achar. Como Jesus viveu de uma maneira digna da glória do Pai, então não tinha nada para acusar ele. Então nós também precisamos viver de uma maneira digna da glória de Deus. Quando o mundo olhar para nós e quer acusar a nós, então não vai achar nada, só vai dizer, então esse rapaz, essa mulher é um cristão de verdade, não há nada para acusá-lo. A pergunta que eu te faço nessa noite, como está o seu testemunho fora desta igreja? Da mesma maneira que os irmãos enxergam a sua vida dentro, é da mesma coisa que as pessoas de fora enxergam a sua vida, vê as boas obras? Ou quando as pessoas vê você lá, somente reclama? Como está o seu testemunho? Como dar um bom testemunho de cristão? 3 atitudes de dar um bom testemunho de cristão. Primeiro, viver de acordo com a sua identidade espiritual. Segundo, afasta-se do pecado. E em terceiro lugar, pratica as boas obras. Meus irmãos, esse ano é o momento de repensar áreas da nossa vida. Nos aproxima ainda mais de Deus e ter confiança que Ele pode nos ajudar. Só Ele e somente Ele pode nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de vocês.